Saudações a todos e cada um de vocês. Quero compartilhar uma mensagem com vocês que é muito próxima e querida ao meu coração. Chama-se Poder para Viver. Ela leva você além do conhecimento dos fatos na Bíblia e apresenta a você um poder que vem de dentro de você que lhe permite viver o que a Bíblia o chama para viver. Novamente, chama-se Poder para Viver. E se você é um frequentador da igreja, esta mensagem é para você. E se você não é frequentador da igreja, esta mensagem é para você. E antes de tudo, esta mensagem é para mim, Jim Homberger. Desde o momento em que saí do útero, precisei de ajuda. Eu era totalmente dependente de um poder fora de mim. E hoje preciso de ajuda. E preciso de um poder fora de mim para viver também. E esse poder é Jesus Cristo. João 1,4 diz: nele estava a vida, nele. Era a vida original, não emprestada. Ele é a fonte da vida e devemos nos conectar com ele. João 1,12 vai além e diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Devemos receber essa vida em nós, para que possamos viver o que Deus nos chamou para viver em suas escrituras. Ele se oferece como um presente para você e eu hoje, e esse presente da graça deve ser aberto diariamente. Esse presente não faz bem a você se você não o abrir. Se você aprender a abrir esse presente, e vamos falar sobre isso hoje, não é complicado, mas a maioria dos cristãos não está abrindo esse presente. E é por isso que estamos com tantos problemas hoje. Mas se você aprender a abrir esse presente, ele transformará sua vida inteira. Você encontrará a verdadeira paz. Você encontrará o verdadeiro descanso. Você encontrará a alegria divina em sua vida. Você encontrará a realização genuína e contentamento fortalecido, porque ele tem tudo isso como um pacote para você. Você encontrará uma consciência divina em sua vida diária que lhe permite dizer sim a Deus e não a si mesmo. Isso lhe dará um poder divino em sua vida, seu casamento, sua família, que o levará mais fundo do que nunca. Então, quero compartilhar com vocês a história de Bill e Mary. Agora, eu já compartilhei essa história uma vez antes, no meu seminário sobre casamento, onde temos 5 mensagens. Mas eu quero compartilhar isso de novo porque a história deles é tão extrema em um cenário tão pior que se eles puderem encontrar o poder de Cristo através de sua situação extrema, em sua situação adversa, então espero que você veja que você também pode. Mas antes de compartilhar isso, eu quero compartilhar com você 3 promessas de Deus. E a primeira promessa de Deus está em Hebreus 13, versículo 5. Deus diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, para que você possa dizer ousadamente: o Senhor é meu ajudador. Deus promete a você, Ele me promete, não importa qual seja a nossa situação, que Ele está lá conosco na situação. Você pode não ser capaz de vê-lo. Ele está no mundo invisível, mas Ele promete que será seu ajudador, não importa o que aconteça. Essa é a primeira. A segunda é a nossa realidade diária. E isso está em Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser nele. Não em nossas doutrinas, não em nossos estilos de vida, não em nossa filiação à igreja, não nos ministérios que seguimos, mas nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Encontramos nosso poder nele. E a terceira é: há apenas uma pergunta quando entendemos esses princípios. Está em Atos 9:6. Senhor, o que queres que eu faça? Então, vamos ver como podemos colocar isso em prática em um caso mais extremo. Recebi uma ligação às 8h30 da manhã, e era Mary. E ela disse: Jim Homberger, ligue para meu marido Bill, e diga a ele que se ele voltar para casa, sou uma enfermeira cirúrgica. Tenho um bisturi e vou remover sua falsa masculinidade. Uou, espera aí, Mary, recua. Do que você está falando? Ela diz:
Recebi uma mensagem de texto às 3 da manhã dizendo que ele foi para a cama com outra mulher. Estou te dizendo, Jim, diga a ele que se ele voltar para casa, eu vou fazer uma cirurgia nele. Diga a ele para não voltar para casa. Uau! Ai! Você fala sobre um problema? Você fala sobre uma mulher sofrendo? Ela estava em apuros, mas Mary precisa agora de um poder fora de si mesma. Sim, ela precisa. E meu coração está com Mary. Quero dizer, nenhuma mulher deveria passar por isso, mas muitas mulheres passam. E nessa situação em particular, eu ouço o problema. Meu coração dói por Mary. Mas ela não precisa se concentrar no problema. Ela precisa se concentrar na solução. Eu disse, Mary, há apenas uma pergunta que você precisa se fazer. E isso está em Atos 9:6. Senhor, o que você quer que eu faça nessa situação? Jim, se você ficar do lado de Bill. Eu disse, eu não estou do lado de Bill, Mary. Estou apenas dizendo que você precisa de um poder fora de si mesmo agora para te levar por essa situação, para te libertar, para pegar esse mal e transformá-lo em bem. Você precisa trazer Jesus para a equação. Ele vai te capacitar. Eu não estou te dizendo o que você deve ou não fazer. Eu não sou Deus. A vontade de Deus falará com você através do seu Espírito dizendo o que você precisa fazer. Se você ouvir o Espírito Santo editará suas ações, o Espírito Santo lhe dirá o que fazer com seus pensamentos, o que fazer com seus pensamentos, o que fazer com seus sentimentos, suas emoções e, acima de tudo, o que você deve fazer com seu marido. Não cabe a mim te dizer isso. O meu é conectar você ao poder fora de você e te deixar saber que há um poder lá para você. E se você se conectar com esse poder através de uma vida de fé, Deus te trará através disso. Ela diz, Jim Hamburg, não é justo. E eu disse, Mary, eu concordo com você. Não é justo, mas não é sobre justiça. É sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E quando entramos nesse Evangelho, independentemente do que está sendo colocado sobre nós. E então eu vou ligar para Bill, Mary. Vou ligar para Bill. Eu conheço Bill. Vou ligar para ele. Vou ter uma conversa com ele. Mas eu preciso pedir para você fazer uma coisa e apenas uma coisa. Você precisa perguntar, Senhor, o que você quer que eu faça? Você precisa entregar suas emoções e suas paixões ao Espírito Santo de Deus agora mesmo. Faça apenas o que Deus lhe pede para fazer hoje, e Ele lhe dará poder para fazer o que for necessário. Ele tem a sabedoria. Eu não tenho. Você não tem a sabedoria. Bill não tem a sabedoria. Sua igreja não tem a sabedoria para esta situação. Somente Deus tem, e Ele trabalhará através do seu Espírito Santo para falar com você. Não sei qual é o seu pastor presente, mas a solução é a mesma para todos, independentemente do que estamos sendo atingidos. Senhor, o que queres que eu faça? Temos que ir a Deus, e Deus nos dará nossas respostas. Temos que nos perguntar, abriremos esse presente da graça hoje, todos e cada um de nós? Eu tive uma oração com Mary. Conversei com ela sobre o que eles deveriam fazer e o que não deveriam fazer se eles voltassem, o que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. E então eu peguei o telefone, depois que eu tive uma oração com Mary, eu tive uma oração com Deus. E eu disse, Deus me guie na conversa com Bill. Eu disquei o número de Bill e falei com Bill. E eu disse, Bill, eu disse que acabei de desligar o telefone com Mary. E ele disse, você sabe. Eu disse, sim, eu sei. Eu disse, primeiro de tudo, por que você mandou mensagem para ela? Ela ficou tão chateada que você não quis encará-la, que você mandou mensagem para ela às 3 da manhã com isso. Quer dizer, isso quase a deixou louca. E ele disse, Jim, eu sabia às 3 da manhã que se eu não mandasse mensagem para ela, eu provavelmente nunca contaria a ela. E ele diz, levou toda a coragem que eu tinha para compartilhar o que tinha acontecido naquela noite. E ele disse, Jim, eu estava com medo de que se eu não colocasse para fora, se eu não contasse a ela o que aconteceu, eu iria encobrir. Então, o que Mary pensou que provavelmente era um ato de covardia, foi na verdade um ato de coragem da perspectiva de Bill. E eu disse, bem, Bill, Mary me pediu para te avisar que é melhor você não voltar para casa.
porque se você voltar para casa, você vai perder meio quilo de carne. E ela está falando sério. Ela tem um bisturi, ela diz, sentada na mesa da cozinha. E se você entrar, ela diz, ela vai usá-lo. E ele diz, Jim, escute, nossas finanças não estão muito boas. Eu não tenho muito dinheiro. Eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Ele diz, eu vou para casa hoje à noite. E eu disse, se você for, você vai intensificar essa situação. E eu digo, Bill, você percebe que Deus está com você, que Ele nunca vai te deixar ou te abandonar, que Ele é seu ajudador. Mesmo que você tenha passado por essa situação adúltera na noite passada, você sabe que Deus ainda está com você. Sim, eu sei disso, Jim. E eu digo, você sabe que é somente nele que você pode viver e respirar e passar por isso. Sim, eu sei disso. Eu disse, bem, então, Bill, há apenas uma pergunta que você tem que se fazer. Atos 9:6. Senhor, o que você quer que eu faça? Eu não posso te dizer para não ir para casa. Eu não posso te dizer o que fazer. Meu trabalho é conectar você com Deus, não comigo mesmo. Você precisa saber o que Deus está pedindo para fazer. E eu disse, vou orar com você, mas preciso perguntar a você. Você precisa ter ouvidos que ouçam a voz mansa e suave de Deus para a sua consciência. E você precisa filtrar o que você acha que precisa fazer e o que Deus está chamando você para fazer. E então eu vou deixar você com Deus. Você entende isso, Bill? Ele diz, sim, eu entendo, Jim. Então eu deixei Bill com isso. E eu comecei a orar porque eu sabia que em algumas horas ele iria para casa. Bem, Bill entrou na garagem. Ele foi até a porta da frente e ficou ali parado sem fazer nada. E então ele tocou a campainha. Por que Bill tocou a campainha? Ele tem uma chave da casa. Ele poderia simplesmente ter destrancado. Ele poderia simplesmente ter entrado. O nome dele está na escritura. Por que ele tocou a campainha? Mais tarde ele me disse, ele diz, Deus estava sussurrando em seu ouvido. Apenas fique na porta e toque a campainha. Você está pedindo permissão para voltar. Bem, Mary vai até a porta. Vamos ver as pessoas pequenas. As pessoas veem o marido dela lá fora, simplesmente quebrado, ombros caídos, a cabeça caída. Ele estava quebrado. Mary pegou o bisturi, colocou-o sobre a mesa perto da porta da frente e o pousou. Ela abriu a porta. Eles se entreolharam. E Bill, quando olhou para ela, estava apenas em lágrimas, um homem quebrado. Ele queria entrar. Ele queria consertar as coisas. Mary levantou as mãos, eles se abraçaram. E você sabe, eles consertaram as coisas. Eles me disseram mais tarde que era sexta-feira à noite, e na segunda-feira eles me ligaram. Eles disseram que foi o melhor fim de semana que eles já tiveram na vida. Por quê? Porque foi orquestrado Deus. Ambos, sob uma situação terrível, tiveram que deixar de lado seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, o que queriam fazer. Eles estão no comando. E eles tiveram que ouvir o Espírito de Deus falar ao seu coração, sua mente, sua alma, sobre o que Deus queria que eles fizessem. E quando eles fizeram isso e seguiram a instrução que compartilhei com os dois, compartilhei com eles antes, eu disse, se vocês dois voltarem a ficar juntos, há algumas regras básicas. A primeira regra básica é que você não pode desfazer os ovos. Você não pode voltar e desfazer o que foi feito. Já foi feito. Você não pode mudar isso. Mas você não precisa viver no seu passado. Você precisa gastar 5% do seu tempo no problema e 95% do seu tempo na solução. E vocês dois já sabem qual é o problema. Então vocês nem precisam discutir sobre isso. Tudo o que você precisa fazer é ter uma consciência de Deus. Saber o que Deus está pedindo para você fazer e permanecer nessa consciência de Deus e ter uma vida governada por Deus, saindo dessa consciência de Deus, e se você fizer isso, Deus orquestrará seu casamento para trazê-lo de volta mais forte do que era antes. E na segunda-feira de manhã, eles disseram que tiveram o melhor fim de semana que já tiveram em toda a sua vida de casados. Porque eles permitiram que Deus estivesse no comando de sua situação, e isso restaurou seu casamento, e eles entraram em uma caminhada mais profunda com Deus. O que Deus fez por Bill e Mary, Ele fará por qualquer um de nós,
independentemente do que seja nosso problema, independentemente de termos trazido nossos problemas sobre nós mesmos ou não. Eu quero que você vá para Hebreus capítulo 11 e leia o rol da fé de Deus. Você encontrará lá pecadores profundos, mas eles estão no rol da fé de Deus. Porque quando você lê Hebreus 11, Deus nunca menciona seus pecados. Dê uma olhada, leia Hebreus 11. Você verá Moisés, ele é um assassino lá, porque um assassino está no rol da fé de Deus. Jacó está lá. Jacó era um enganador, mas ainda assim ele está no rol da fé de Deus. Não apenas aqueles dois, mas Davi. Davi era um adúltero, um assassino, e ele encobriu as coisas. Porque Deus coloca pessoas assim neste rol da fé. Em Sansão, um mulherengo, Raabe, uma prostituta. Porque todos eles encontraram o poder e o fizeram deles. E é isso que está faltando em nossa igreja hoje. É isso que está faltando em ministérios independentes. Todos nós brigamos e discutimos sobre nossas teologias, mas não permitimos que Deus entre e viva dentro de nós, para que Deus esteja no comando e não nós. Então quero dar uma olhada em 6 rotas de fuga que uso para tentações. Mas antes de fazer isso, quero compartilhar 2 outros textos com você, só para que você saiba que somos muito baseados na Bíblia em receber esse poder e vencer em nossa vida particular com qualquer que seja a nossa situação. O primeiro texto que compartilharei com você é Romanos 13:14. Diz: revista-se do Senhor Jesus Cristo e não faça provisão para a carne. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Você viu Bill e Mary apenas temporariamente. Eles tiveram que se revestir do Senhor Jesus Cristo em uma situação terrível. Ambos são inimigos da carne, fracos. Mas se você vestir o Senhor Jesus Cristo, se você deixar Cristo entrar, Ele pode capacitá-lo acima de sua queda, acima de sua carne. Então você reveste-se do Senhor Jesus Cristo, você aceita seus padrões de vida, você vive em unidade com Ele, não com suas emoções. Não suas falhas, não seus próprios pensamentos. Você vive em unidade com Deus e filtra tudo nele e através dele. Você depende de Deus para ter força para carregá-lo através de qualquer provação em que esteja, qualquer injustiça pela qual esteja passando. Você está dependendo de Deus, não de sua sabedoria, não de seu talento, não de sua igreja, não de seu ministério. Você está dependendo de Deus para levá-lo e capacitá-lo. Isso é o que é chamado de sua virtude. Adicione à sua fé virtude, em sua virtude conhecimento. Mas porque não adicionamos à nossa fé virtude, nós adicionamos à nossa fé conhecimento, nos tornamos muito arrogantes. E é por isso que você tem muitos ministérios hoje que dizem que a igreja está errada. E eles têm essa verdade onde eles acreditam que estão certos, eles são verdadeiros, e a igreja não é, mas eles não adicionaram virtude às suas vidas. E então você tem ministérios que acreditam que a igreja está toda errada, mas eles são mais arrogantes do que a própria igreja, porque não adicionaram virtude, que é o poder de Cristo em você, filtrando tudo através de Jesus Cristo. Ele é o filtro. Então nos submetemos, nos revestimos do Senhor Jesus Cristo e então não fazemos provisão para a carne. Isso significa não fazer nada que irá fomentar ou substituir nossos desejos carnais, nossos apetites, nossas paixões. Então o segundo texto que eu quero compartilhar com você é que você se submeta, portanto, a Deus. Bill e Mary com um bisturi na mão, você diria que ela estava submissa a Deus? Deus diz, a vingança é minha. E Bill, quando ele diz, bem, estou indo para casa, você sabe, meu nome está na escritura, assim como o dela. Ele estava se submetendo a Deus? E você na sua situação atual, na injustiça que você está passando agora, você está se submetendo a Deus? Meu trabalho era fazer com que Bill e Mary se submetessem a Deus. Não diga a eles o que fazer, Deus os guiará. Deus tem apenas um Espírito Santo, e não é você, não sou eu. Deus não precisa de outro Espírito Santo Júnior dizendo a todos o que fazer. Então submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Então, submissão é uma rendição de si mesmo a um poder superior. Se você está no exército, por que quando o coronel entra, ou o general, ou o que quer que seja, alguém de patente mais alta, por que você o saúda? É um sinal de submissão a um poder superior. No cristianismo, em 1 Timóteo 2, versículo 8, cristianismo fala sobre levantar as mãos. E você verá isso muito nos movimentos pentecostais, quando eles levantam as mãos, ou quando alguém ora, eles colocam as mãos para Deus. O propósito disso, embora tenha sido distorcido no pentecostalismo, na minha opinião particular, é uma postura de rendição. Está dizendo, Senhor, estou abaixo do Senhor. Senhor, eu me submeto ao Senhor. Quando a polícia chega e um homem tem uma arma, o que eles dizem para ele fazer? Levante as mãos. Levante as mãos. É uma postura de rendição. Então devemos nos render a um poder que é maior do que nós. E esse poder é Jesus Cristo. E então devemos resistir. É suposto haver uma relutância em nós em aceitar os falsos confortos da vida. Então, esses dois textos bíblicos se aplicam a todas as tentações, assim como os primeiros. Eles se constroem um sobre o outro. E é isso que estamos fazendo aqui. Estamos construindo. Então, quero compartilhar algumas sugestões com vocês agora da minha própria experiência pessoal. E eu quero que você saiba que essas sugestões são feitas por uma motivação de amor, não de mérito. Você não pode merecer o favor de Deus. Cristo morreu na cruz por você. Ponto final. Ponto final. E você não pode merecer o poder de Deus. Ele está disponível para todos e cada um de nós, mesmo em nosso estado mais caído. Deus está lá, estendendo a mão para... Você quer meu poder para superar isso? Não. Sim, você cometeu adultério ontem à noite. Você quer sair disso? Você quer ser um vencedor agora? Eu lhe ofereço meu poder, minha graça. Essa é a graça dele. É seu favor imerecido e poder imerecido. E então você tem que abrir essa graça, esse presente que Deus nos dá. Isso é feito por um amor motivacional, não por mérito. Então eu quero compartilhar 6 tentações comuns. As 3 primeiras são comuns aos homens. Não que as mulheres não tenham essas tentações. As 3 últimas são comuns às mulheres. Não que os homens não as tenham, mas normalmente eu quero dividi-las dessa forma. Então a primeira é a concupiscência dos olhos. Devemos estar preparados, homens, para mudar de canal. O diabo está sempre aprontando alguma lá fora. Eu estava dirigindo pelas ruas da Flórida e de repente eles têm todos esses outdoors dessas mulheres nuas. Então o que vocês têm que fazer, cavalheiros, quando vem esse outdoor? Quando vocês estão dirigindo pela rodovia interestadual e de repente há outdoors bem na sua frente, você muda de canal. Assim como se você estivesse na TV e aparecesse um comercial ruim, você tem o controle remoto. O que você faz? Você aperta o botão. Você muda os canais. Você está mudando de canal? Filipenses 4:8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Muito tipicamente, se o diabo tenta tirar minha mente, eu simplesmente, e todos os homens casados devem fazer isso, eu simplesmente digo imediatamente, eu amo minha esposa. Ela é linda, ela é deslumbrante. Eu lembro quando a conheci, eu lembro do nosso primeiro beijo, eu lembro da nossa lua de mel, eu lembro de todas as coisas que temos em comum, eu lembro de todas as nossas forças, todos os nossos valores compartilhados, e eu mudei de canal. Então, ao invés de pensar naquele outdoor, eu estou pensando no presente que Deus me deu, através da minha esposa. Você muda de canal, além desses outros textos que eu compartilhei com você. Então, se você não é casado, se você é solteiro, você diz a si mesmo, eu estou completo em Deus. Eu não preciso de nenhum falso conforto. E você começa a pensar em todas as bênçãos que Deus trouxe para a sua vida. Isso é mudar de canal. Você se livra do pensamento que o diabo está tentando colocar na sua frente, se a pornografia te possui. Você não apenas muda de canal, você não faz provisão para o pecado. Eu trabalhei com alguns homens recentemente, e eu disse qual é o seu problema. Eles disseram que somos viciados em pornografia, e eu disse qual é o ponto de acesso. E são os iPhones deles. Eu disse, bem, então livre-se do seu iPhone e compre um celular flip. Se é isso que lhe dá acesso, você desliga o acesso, além das outras etapas que compartilhei com você. Então você não faça provisão para o pecado. Mas se você fizer provisão para o pecado,
O diabo vai esperar até que você esteja fraco, e então você vai abrir seu telefone. E adivinha? Ele pegou você. Número 2, cavalheiros, é temperamento. Você precisa filtrar tudo em e através de Jesus Cristo. Isso foi muito importante para mim. Eu nasci um alemão teimoso. Eu vi meu pai ficar irritado com a menor coisa. Eu percebi isso. Eu herdei e melhorei isso. Se você pode melhorar o mal. E quando eu me casei, esse temperamento vinha à tona. Minha esposa nunca viu isso quando estávamos cortejando, namorando. Então Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você tem que desenvolver um ritmo com Deus para ser tardio para falar e rápido para ouvir a voz de Deus. E eu tive que aprender a pegar um ritmo com Deus que eu filtrasse tudo. Quando eu sinto essas emoções e irritação surgindo, eu digo, sim, Senhor, o que você quer que eu faça? Então você filtra isso através de Deus e não deixa o temperamento tomar conta de você. Você ouve os sussurros de Deus. Você leva tempo para isso. Primeiro, eu teria que, quando me sinto tentado a dar lugar à irritação, eu teria que ir assim como eles fazem no time-out do futebol. Eu não tenho que fazer uma caminhada de 10, 15, 20, 30 minutos, dependendo de quão ruim foi. Agora é feito em uma fração de segundo porque desenvolvi um ritmo com Deus. Eu desenvolvi uma sensibilidade a Deus através da experiência. Por me render a Ele muitas vezes, e eu posso ouvir aquela voz mansa e suave falando muito rápido. E eu decidi no começo do dia, na minha hora de adoração, sempre ouvir a Deus e sempre dizer sim a Deus e não a mim mesmo. Há um ritmo na minha vida que a irritação não é mais um problema para mim. Número 3. Pessoal, é orgulho, a maior liberdade na vida é não ter nada a provar. Eu não tenho que provar a ninguém que eu fui um grande jogador de futebol no passado, ou que ganhei muito dinheiro, ou que fui um empresário de sucesso, ou que sou um autor mundial de 10 livros. Eu não tenho que provar nada a ninguém, e essa é uma grande liberdade. Como João Batista diz, ele deve crescer e eu devo diminuir, sempre afirmando a supremacia de Cristo em sua vida. Isso é liberdade. Você não precisa provar a ninguém que você tem uma teologia melhor, que você sabe mais. Você não precisa se elevar. Você não precisa ter ego. Você pode simplesmente exaltar a Cristo. Então, em vez de exaltar a si mesmo, exalte Jesus Cristo. Temos apenas uma pessoa para agradar, e essa pessoa não são nossos melhores amigos. Essa não é a igreja. Não são outras pessoas que acreditam como nós. Não temos que nos exibir, não temos que provar nada. Tudo o que temos que fazer é agradar uma pessoa. E esse é Jesus Cristo. E isso vai matar o orgulho. E isso vai matar o ego. Além dos outros passos bíblicos que compartilhei com vocês. Então, mulheres, e as mulheres? A primeira coisa que penso é no apetite. Romanos 13:14 diz, não faça provisão para o pecado. Eu me lembro que minha adorável esposa tinha um hábito de chocolate. Ela tinha um hábito de chocolate. Ela escondia chocolates aqui e chocolates ali, e sua caixa de porta-luvas e o abajur de uma luz que nunca acendíamos. E quando nos casamos, para Sally quebrar o hábito de chocolate que ela tinha, ela não tem mais hoje, a propósito. Mas para ela quebrar isso, era tão ruim quando ela ia ao supermercado, ela não conseguia nem passar pelo corredor que tinha chocolate, porque o cheiro de chocolate era muito tentador para ela. Então, princípio de substituição. Então, se você é tentada no apetite, minha esposa, era chocolate. Talvez você seja um lanche. Talvez seja a geladeira à noite. Eu não sei. Você tem que substituir essa tentação por outra coisa. Se você pensa no chocolate, ele te possui. Se você pensa em um lanche à noite, ele te possui. Então você tem que dizer em 1 Samuel 3:9, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que queres que eu faça, Senhor, se me sinto tentado a comer demais? Talvez precises de dar uma volta. Talvez precises de pegar no teu livro favorito, O Desejado de Todas as Nações. Esse é o meu livro favorito, e ler algumas páginas, ler um capítulo, ler o livro inteiro se for preciso, o que for preciso para substituir essa tentação. Substituíste o mal pelo bem, para que quando te concentrares no bem, o mal não tenha mais poder sobre ti. E claro, convido
Convidas Deus para a equação. Convidas Deus para adicionar o seu poder, a sua força a ti. Estas são apenas pequenas ajudas que te ajudarão nestas tentações simples que todos enfrentamos, e estarem preparadas com antecedência para saber o que vocês vão fazer, senhoras. Sabe, minha esposa pesa exatamente o que pesava quando me casei com ela. Ela tem 75 anos. Ela ainda chama minha atenção quando entra na sala. Por quê? Não por alguma atitude legalista, mas porque ela quer. Ela acredita que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e ela deve estar sempre com a melhor aparência, e ela quer estar com a melhor aparência para mim, e essa é a motivação para ela. Qual é a sua motivação? Descubra e siga-a. Convide Cristo para a equação número 2. Fofoca. Aquele que refreia os lábios é sábio. Provérbios 10, 19. Aquele que o quê? Refreia os lábios. Quando você sai com pessoas e elas querem fofocar sobre alguém que está falando contra você, ou tem um ponto de vista diferente sobre a equação teológica, ou o que quer que seja, alguém de quem você tem inveja, você precisa estar preparado para sempre dizer sim a Deus e não a si mesmo. É um novo hábito que você precisa desenvolver. Você precisa estar sempre preparado para dizer: sim, Senhor, eu refreio meus lábios. Você precisa estar ouvindo a voz mansa e suave do Espírito Santo falando com você para que você diga sim a Deus e não a si mesmo, para que você não entre nisso. Isaías 30, 21 diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Então precisamos ter essa sensibilidade a Deus, porque Deus sempre inicia e oferece a você seu poder para vencer em sua situação presente. Então você tem que decidir se vai resistir ao poder de Deus ou se vai se render a Ele e depender dele. Então temos que ser cooperativos com Deus. Deus não pega uma varinha mágica, toca no topo da cabeça e todas as tentações desaparecem. Eu queria que fosse assim. Eu gostaria de comprar uma dessas varinhas mágicas e então eu gostaria de ter direitos autorais, mas isso não é bíblico. É Jesus Cristo em você, a esperança da glória. E quando falo com Bill e Mary, em detalhes, não entrei em detalhes com você, mas com cada um deles. Provavelmente foi uma boa conversa de meia hora que tive com cada um deles. Eu tinha que levá-los a Jesus Cristo, porque é disso que se trata. Levando você a Jesus Cristo, Ele tem o poder, Ele tem a virtude, Ele vai dar isso a você, mas você tem que ser cooperativa com Ele, você tem que abrir esse presente, você tem alguma responsabilidade, então estou apenas compartilhando dicas aqui. Número 3, moças, é vítima. Jesus voluntariamente colocou seu rosto para ir ao Calvário. Agora, espere um minuto. Você falou sobre vitimização, e eu ouvi que muitas mulheres passaram por muitas coisas difíceis, e elas passaram. Deixe-me dizer, meu coração está com vocês, moças, com algumas das coisas pelas quais vocês passaram e tiveram que viver. Jesus não fez nada de errado. Foi injusto que Jesus tivesse que ir ao Calvário e morrer a mais cruel das mortes por nós. Mas Ele fez. Então não é sobre justiça. E você tem que superar a ideia de que isso não é justo. Eu passei por tanta injustiça desde que me tornei cristão. Não posso te dizer. Eu até escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado Sob Fogo Amigo, sobre a injustiça que a igreja me fez passar. Outros cristãos me fizeram passar. Outras pessoas em ministérios me fizeram passar. Mas eu me tornei uma pessoa mais forte por causa disso. Deus diz que o diabo planejou isso para o mal, e ele faz. Ele quer te quebrar com a injustiça. Mas se você cooperar com Deus, Ele transformará isso em bem, assim como fez com José. É daí que esse texto sai, Gênesis 50, versículo 20. O diabo planejou isso para o mal, para levar José, fazer seu irmão vendê-lo como escravo. Mas Deus pegou isso e usou José para ajudar sua família durante um tempo de fome. Então, o que você está fazendo com sua vitimização? Então, se você acha que tem sido injusto em sua vida, dê uma olhada em João Batista. Ele foi decapitado, isso é justo? Dê uma olhada em Isaías, ele foi cerrado em pedaços. Dê uma olhada em Jeremias, ele foi jogado em uma cisterna. Dê uma olhada em todos os reformadores, Wycliffe,
Hus, Jerônimo. Eles encontraram a morte. É sempre injusto. Deus entende a injustiça da vida, mas Ele a tornará boa. Posso dizer que toda a injustiça na minha vida tem sido um bom remédio para mim. Eu costumava pensar, Senhor, coloque-me em uma ilha do Pacífico Sul, em uma rede, bebendo limonada, e eu crescerei como cristão. Eu nunca cresci em uma ilha do Pacífico Sul, em uma rede tomando limonada. Você sabe de onde veio todo o meu crescimento? Em toda a injustiça da vida, porque tem sido um bom remédio. Isso me fez um guerreiro de Deus. Isso me fez aquela árvore solitária que fica em uma colina, e quando a tempestade e a tempestade chegam, ela fica de pé. Suas raízes estão em Jesus Cristo. Não é como as árvores que são plantadas em uma floresta que tem sistemas de raízes superficiais. Toda essa injustiça, se você viver corretamente com Cristo, Ele a transformará em algo bom. Ele fará de você uma pessoa forte a partir disso, e sua vida dará glória a Deus por isso. O caráter nunca é construído sem injustiça, sem sofrimento. Ele só é construído por meio de sofrimento e injustiça. Então, O Desejado de Todas as Nações, página 671, meu livro favorito de todos os tempos. Além da Bíblia, é claro que Cristo deu seu Espírito como um poder divino. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para superar todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Uau, sem desculpas para nenhum de nós. Continua em Ciência do Bom Viver, página 175, aqueles que colocam sua confiança em Cristo não devem ser escravizados por nenhum hábito ou tendência hereditária ou cultivada. Em vez de serem mantidos em cativeiro pela natureza inferior, eles devem governar todo apetite e paixão. Uau! Uau! Liberdade total. A carne não nos possui, sem falsos confortos. Isso é lindo. É para isso que Deus está nos chamando. Então, para concluir, deixe-me compartilhar esses 5 princípios divinos muito rapidamente. João 1,4. Nele estava a vida. Em Cristo está a vida. É por isso que Satanás está tentando falsificar o Jesus que veio a nós. Nele estava a vida. Não emprestado. Originalmente tudo dele. Nele está a vida. Devemos nos conectar com ele. Segundo o texto, João 1,12. A todos quantos o receberam, a eles deu poder. Você deve receber Jesus Cristo a cada dia da sua vida, em cada situação da vida, não importa onde você esteja. Você recebe Jesus, você o deixa entrar. Número 3, Hebreus 13:5. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei, para que eu possa dizer corajosamente, o Senhor é meu ajudador. Ponto final. Não importa o que aconteça. Número 4. Pois nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser. A razão pela qual há tanta divisão, conflito e inveja na igreja e nos ministérios hoje é porque não vivemos nele e temos nosso ser. Quando o fizermos, teremos poder, que é Atos 17:28 e número 5, Atos 9:6. Tudo o que temos a fazer é quando percebemos isso e abrimos esse dom da graça que é imerecido, e abrimos esse dom do poder que é imerecido, abrimos que tudo o que temos a fazer é dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E através dessa cooperação diária, você experimentará, eu lhe garanto, você experimentará, no meio de sua adversidade, você experimentará a verdadeira paz, o verdadeiro descanso, a alegria divina, a realização genuína e o contentamento fortalecido como você nunca experimentou antes. Então agora depende de você. Você aceitará não apenas o que Deus fez por você, mas aceitará o que Deus quer fazer em você e através de você e receberá seu poder para viver? Que Deus o abençoe.